Bem-vindo a mais um vídeo e hoje falaremos sobre as 8 etapas da teoria de desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Então, vamos lá! A primeira fase da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson é o estágio sensorial, que vai do 0 meses até 13 meses de idade. A criança deve sentir confiança à sua pessoa materna, isto é, à sua mãe. A mãe deve amamentar o seu filho, cuidar do seu filho, para que a criança se sinta confiante à sua mãe e ao mundo externo. Caso a sua mãe não cumpra este papel, a criança vai ficar desconfiada, medrosa ou até mesmo assustada. E a crise psicossocial nesse estágio é a confiança versus desconfiança. E a pessoa significativa nesse estágio é a pessoa materna. O próximo estágio é o desenvolvimento muscular, que vai dos 8 meses até os 3 anos de vida. Nesse estágio, a criança deve explorar o meio através da ajuda dos seus pais. Ela deve aprender a falar, a andar, etc. Caso os pais superprotegem o filho, não deixa que a sua curiosidade seja expressa, a criança ficará retraída e ela vai desenvolver sentimentos de vergonha. A crise psicossocial relacionada a essa fase é autonomia versus vergonha. E as relações significativas dessa fase são os pais. Nesse estágio, que se chama controle locomotor, vai dos 3 anos aos 5 anos de idade. A criança deve explorar o meio que se insere e criar seus sensos de objetivos e suas próprias condutas. Os pais podem prejudicar essa fase se eles não supervisionarem essas crianças, porque elas podem fazer atividades perigosas, ou, ao contrário, se os pais superprotegem os filhos, a criança se sentirá retraída com sentimentos de culpa. E a crise psicossocial dessa fase é autonomia versus culpa. E as relações significativas é a família nuclear. O próximo estágio é o período de latência, que vai dos 5 anos aos 3 anos de idade. É nessa fase que a criança vai à escola. E é na escola que aumenta o círculo de amizades, o sentimento de autonomia, de iniciativa e de proatividade. E é aí também que a criança ela até abdica do seu lazer em nome de recompensas futuras, como quando você faz trabalhos de escola. Porém, os pais elas podem prejudicar essa fase quando desvaloriza os feitos dos seus filhos, e esses filhos podem se sentir inferiores em relação aos seus colegas de classe. E a crise psicossocial relacionada a essa fase é trabalho versus inferioridade, e as relações significativas são a família e a escola. Esse estágio se chama moratória psicossocial, que vai dos 13 anos aos 21 anos de idade. É aqui onde o jovem enfrenta a transição entre o mundo infantil e o mundo adulto. E ele tem mudanças biológicas e psicológicas. No campo psicológico, o indivíduo começa a conhecer os gostos pessoais, porque é aqui onde ele tem uma crise de identidade. Os pais podem prejudicar esta fase se eles ocultarem as mazelas do mundo. E esses indivíduos podem ter sentimentos como inferioridade, melancolia, delinquência e imaturidade. E aqui onde o ego começa a compreender seus limites e sua identidade. E a crise psicossocial dessa fase é identidade versus confusões de papéis. E as relações significativas são os grupos de colegas. O próximo estágio se chama maioridade jovem, que vai dos 21 anos de idade até os 40 anos de idade. Aqui, com a identidade consolidada, o jovem busca profundidade em seus laços pessoais, tanto de índole sexual ou não. Mesmo com a possibilidade de rejeição, o indivíduo ainda busca amor e profundidade em suas relações. Caso essa identidade não estar consolidada, o jovem tenderá a isolar-se das pessoas e terá dificuldade em estreitar laços. E a crise psicossocial relacionada a esse estágio é a intimidade versus isolamento. E as relações significativas são os companheiros de amizade, o sexo, a cooperação e a amizade. O próximo estágio se chama meia-idade, que vai dos 40 anos de idade aos 60 anos de idade. Aqui, o indivíduo começa a pensar sobre seu papel na sociedade, se ele realmente está contribuindo para a sociedade ou não. Aqui desenvolve-se o sentimento de generatividade, que é a capacidade de gerar obras. E como, por exemplo,
você casar, ter filhos ou trabalhar pensando na coletividade. Porém, pode existir pessoas egocêntricas, os quais pensam apenas em si mesmo, tendo sentimentos ausentes de coletividade e solidariedade. A crise psicossocial nesse estágio é generatividade versus estagnação em si mesmo. E as relações significativas nessa fase é o lar e o trabalho. O último estágio se chama maturidade, que vai além dos 60 anos de idade. Aqui, a pessoa pondera sobre toda a sua vida, porque está próximo da morte. Se ela tenha superado as crises normalmente, ela terá um sentido de integridade e contentamento. Porém, caso ela veja que não tenha superado essas crises, ela sentirá desesperança e negação da iminência da morte. E a crise psicossocial nesse estágio é integridade versus desesperança. E as relações significativas são a humanidade, são todas as pessoas. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber mais conteúdos. Então é isso e muito obrigado!